Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui feita pelo Centro Político Marxista para um Novo Começo, né? Hoje com um tema sobre machismo e misoginia nas redes. Nós já estamos com a nossa convidada que vai fazer essa apresentação, a Natália, que aguarda para entrar, e vou pedir um pouco de paciência, guardar mais uns 5 minutos, porque a gente tem feito o compartilhamento do link pelo Facebook, tem algumas pessoas que estão entrando, então a gente vai dar mais uns 5, 6 minutos e a gente vai começar a nossa apresentação. Então, dá tempo de pegar uma água, sentar, porque a gente já vai começar. Então, só aguardar um pouquinho.
Ok, pessoal, vamos então dar início aqui à nossa live, tá? São 17h08 agora, né? A gente tem um tempo das pessoas poderem entrar com os links e o compartilhamento, tá? Então a gente tem hoje mais uma live feita pelo Centro Político Marxista para um Novo Começo, tá? Como o nome diz, nós somos um centro político que se dedica, dentro do método marxista, a fazer análise da realidade e tentar contribuir para a luta anticapitalista no Brasil e na América Latina, com uma perspectiva sempre dentro da perspectiva latino-americana, decolonial do marxismo aqui na América, no Brasil. Dentro dessa perspectiva, foi criado o nosso coletivo, que tem o objetivo de rediscutir as formas de organização e luta para enfrentar os desafios que a gente tem da luta anticapitalista no século XXI e dentro daquilo que, como o Mesaros coloca, é a crise estrutural do capitalismo. No nosso coletivo, então, nós temos organizado grupos de discussão e eventos para discutir aspectos importantes da realidade e da teoria, né? Então, nós temos realizado já há bom tempo seminários sobre vários aspectos teóricos e na questão específica, por exemplo, agora que nós estamos na semana, que foi comemorada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós já fizemos debates sobre a obra da Silvia Federici, né, Caliban e a Bruxa, com a discussão da questão da crítica à formulação da acumulação primitiva e o papel das mulheres. Nós já fizemos o seminário também sobre Rosa Luxemburgo, que é a sua contribuição ao marxismo, e hoje a gente está fazendo mais uma live dentro desse espírito também, em relação ao processo evolucionário e ao processo de discussão das questões feministas, das questões das mulheres no Brasil. Tá? O nosso grupo ele tem uma página no Facebook e nós temos também um canal no YouTube. Nós estamos transmitindo essa live pelo Facebook e, posteriormente, ela será subida para o YouTube, onde também ficará disponível para visualização. Dentro desse processo também que nós temos de discussão, de novas formas de organização, novas formas de luta, a gente tentando contribuir para esse debate teórico, nós trouxemos para o Brasil e fizemos a tradução e edição da obra do companheiro Aldo Casas, histórico, militante marxista argentino, cujo título é Desafios da Transição, Socialismo a partir de baixo e Poder Popular, que eu apresento aqui. Nós estamos com esse livro, nós traduzimos, o editamos, lançamos, está em venda por nós, por causa da pandemia, nós estamos enviando também para todo o país, né? Então, podem entrar em contato conosco pela página do Face. Lá tem, inclusive, as lives de lançamento desse livro, o debate sobre o conteúdo do livro e sobre as perspectivas dele na discussão da crise de alternativas socialistas que a gente tem no mundo de hoje. Tá? E aí, como eu disse, por causa do 8 de março, a gente vai trazer uma discussão importante sobre a questão feminina no Brasil, que é, como o título da live diz, a discussão sobre a misoginia e o machismo nas redes. E para isso a gente convidou a companheira Natália, que é cientista política, mestre em sociologia, e que organiza um projeto chamado Mapa do Ódio, que tem por objetivo mapear os grupos na internet, grupos de ódio, e na discussão hoje nós vamos focar naqueles grupos que se envolvem na disseminação de machismo e misoginia, que não ficam restritas ao ambiente virtual. Esses grupos de ódio, na verdade, levam a ameaças mortais mesmo, como a gente vai discutir, a vida das mulheres no mundo real. Então, por isso nós trouxemos a Natália, agradecemos muito a presença de você aqui conosco. Tá? Obrigada pelo convite. Tá? E queria que você pudesse apresentar para a gente como é o trabalho de vocês, como é o trabalho que vocês estão organizando o Mapa do Ódio, e como é que se constitui, essa aí que você também vai explicar, do que é essa machosfera, ou esses grupos, esse ecossistema machista e misógino que existe na internet, que muitos de nós nem desconfiamos que está ativo. Tá? Então, bem-vinda e a live é sua. Bom, primeiro queria agradecer o convite do Luiz, de todo o coletivo, obrigada por me estar assistindo. Bem, eu sei que não é um assunto leve, não é um assunto agradável para o sábado à tarde, mas infelizmente é um assunto que a gente vai ter que conversar.
A gente tem visto na internet uma movimentação grande de grupos de ódio mesmo. A gente viu nascimento de vários movimentos ligados à supremacia branca, ligados à misoginia, que estão crescendo na internet e estão tomando uma forma um pouco complicada, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu preparei uma apresentação, vou apresentar aqui para vocês, sobre a machosfera. Bom, então, misoginia e ódio online. Por que não só misoginia? Porque como a gente vai ver, o ecossistema da machosfera, ele vai além da misoginia. Ele tem inserido nele também muito racismo, muita supremacia branca, antissemitismo e neonazismo. Então, esse termo machosfera, um termo que eu traduzi do inglês, do Manosphere, que já é um campo de estudo, novo, mas que já tem alguns trabalhos interessantes nos Estados Unidos, que eles chamam de Manosphere, que eu estou chamando de machosfera. É um ecossistema de blogs, canais no YouTube, podcaster, streamers de jogos, principalmente fóruns de discussão online, que utilizam um dialeto em comum. A gente vai falar um pouco mais desse dialeto para frente, mas esse dialeto é muito importante para a gente entender a machosfera. Porque como um grupo que você não se inscreve para participar, por exemplo, o coletivo de vocês, para você entrar no coletivo de vocês, muito provavelmente existe um processo. Você vai chegar e falar, eu quero entrar nesse coletivo. E aí o Luiz vai conversar com você, você vai entrar, participar das reuniões. A machosfera, não. Quando você entra na machosfera, você não se inscreve em lugar nenhum. Você começa a circular por esses canais de YouTube, podcasts, streams e fóruns, às vezes sem saber onde você está entrando. Então, o dialeto serve, entre outras coisas, para uma identificação mútua entre os participantes. Porque como também ninguém se inscreve, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do coletivo de vocês. Vocês sabem quem participa do coletivo de vocês. Vocês provavelmente se encontram, têm reuniões, então vocês conhecem uns aos outros. A machosfera não se conhece como um todo. São usuários que utilizam o mesmo dialeto. Então, quando eu utilizo o mesmo dialeto que eles reconhecem a mim como parte desse ecossistema. E o que é esse dialeto? Esse dialeto, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele é um dialeto pensado para transmitir ódio, misoginia, racismo e supremacia branca da forma mais reta e direta possível. No formato Twitter, 280 caracteres, o português não dá conta, o inglês não dá conta, esse dialeto que vai dar conta de transmitir esse ódio que eles querem transmitir. Além do dialeto, eles compartilham também uma mesma, que eles chamam de filosofia, que é a filosofia da Red Pill. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre a Red Pill. Então, sobre o dialeto. Uma pesquisadora australiana, se eu não me engano, ela é um texto um pouco autobiográfico, ela recebeu tantas ameaças nesse dialeto que ela criou um site que chama The Random Rape Threat Generator, ou seja, o gerador aleatório de ameaças de abuso sexual, e deu o nome desse dialeto de Rape English, né? Uma junção de estupro e inglês. Esse site está online, quem quiser olhar. Eu recomendo que quem tem sensibilidade em relação a esse assunto não olhe, porque é um pouco pesado. Então, e também eu sempre gosto de deixar claro que não é só misoginia que está sendo dito ali, ele geralmente tem um caráter bastante racista. Outra função muito importante desse dialeto é a captação de novas pessoas. Porque, vamos dizer assim, a gente vai ver mais para frente que a machosfera é feita de várias facções. Umas mais dentro, né, mais ali no centro, que é realmente muito de ódio, focado em ódio, e outras mais periféricas, que tem assuntos que chegam mais fácil na surface web, que a gente chama, né? A internet que a gente frequenta, assim, Twitter, o Facebook, esses temas que estão mais na surface web. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui,
eu entrevistei um menino não, homem, né? Tem 19 anos, já é um homem, que ele foi cooptado pela essa galera da machosfera quando ele tinha uns 15 anos, depois que uma menina na escola que ele gostava quebrou o coração dele, disse não, e ele começou a assistir vídeos de streamer de game, onde esses streamers usavam determinadas palavras. E aí essas palavras vão variar, mas vai ser beta, alfa, capivara, algumas palavras assim que ele começou a pegar o significado pelos streams. E daí, conhecendo esse dialeto, ele foi sendo levado para vídeos mais dentro da machosfera. Depois de vídeos sobre streamer de game, que tem um cara ou outro um pouco mais machista, ele foi sendo levado para vídeos, por exemplo, de incel. Porque o algoritmo do YouTube funciona um pouco assim. E esses streamers de jogos um pouco mais machistas frequentemente convidam outros produtores de conteúdo da machosfera mais radicais para cooptar a audiência deles. Então, o dialeto é uma forma sutil de cooptar esses meninos, que eles começam a ouvir essas palavras e a forma do discurso não muda, mas o conteúdo não muda. Consegue entender mais ou menos? Eu estou ouvindo o tempo todo sobre alfa e beta nesse joguinho nesse stream de Minecraft. Quando eu começar a ouvir sobre alfa e beta num vídeo de incel, não vai ser estranho para mim. Eu já vou estar acostumado com esse dialeto. Então, ele também é uma forma de cooptação. E eu falei da filosofia Red Pill, entrar um pouco mais sobre isso. A gente, não sei se vocês já viram Matrix, mas é uma referência direta a Matrix, aquela cena que oferecem ao Neo a pílula azul ou a pílula vermelha. A pílula azul sendo ficar na Matrix, no mundo da fantasia dos sonhos, a pílula vermelha sendo sair da Matrix e descobrir a verdade. Então, eles usam essa metáfora de que, quando eles entram na machosfera, eles tomam Red Pill, eles descobrem a verdade. E essa verdade é que o mundo é supostamente controlado por feministas que aparelharam o judiciário legislativo para ferrar com a vida dos homens, que é muito custoso para homens ser homem nessa sociedade atual, que algumas facções vão dizer que é custoso para homens se relacionarem com mulheres, porque eles podem ser acusados de estupro, podem ter que pagar pensão, podem ser acusados de violência doméstica. Então, eles acham que o homem é vítima nessa situação, que a mulher tem um excesso de direito. Uma coisa muito, muito importante para ter em mente nessa Red Pill é que eles sabem que tomar a Red Pill, ou seja, ter contato com essa filosofia, predispõe à violência. Eles têm o que eles chamam de Red Pill Rage, raiva, né? Então, a Red Pill Rage é uma raiva que você tem do mundo quando você toma a Red Pill, quando você entra em contato com essa suposta verdade. Isso gera uma raiva muito grande. E, às vezes, essa raiva pode gerar um stalker online, ficar mandando mensagem para alguma mulher, às vezes uma coisa de violência no mundo real. Então, Red Pill Rage é bem importante de estar atento. Então, além da Red Pill Rage, dessa coisa da filosofia Red Pill de encarar a verdade, todas as facções da machosfera que a gente vai ver adiante, eles compartilham algumas ideias centrais. Primeiro, que eu já falei do ginocentrismo, né, que as leis são feitas para favorecer as mulheres, o sistema judiciário também atua nesse sentido. A regra 80-20, que é uma regra extremamente misógina, que assim, só existe na cabeça dessas pessoas, mas para eles existe, que as mulheres estariam biologicamente atraídas a 20% dos homens. E 80% dos outros homens que não estão ali, não são sexualmente desejáveis, eles estão fadados a uma vida ou de solidão ou de parceiras românticas infiéis, interesseiras, que vão sempre deixar eles por homens desses 20%, vão sempre traí-los,
Então, a mulher também é sempre colocada nessa posição como um ser que não pode ser confiado, né? Outro termo que eles usam bastante é o hipergamia, que é um termo que reduz totalmente a mulher à sua capacidade reprodutiva. Vai dizer que é a condição natural da mulher uma busca biológica por parceiros ideais na reprodução. E aí esses seriam esses 20%, ou os alfas, como alguns chamam. E vão utilizar os outros 80%, ou betas, só para sustentar elas. Então, eu, na verdade, seria atraída pelo Brad Pitt, enquanto eu uso o Joãozinho para me sustentar. A hipergamia vai dizer também que as mulheres estariam sempre dispostas a deixar seu parceiro se algum homem mais bonito ou mais rico se mostra interessado por ela. Outra ideia preeminente é o mercado sexual afetivo. Então, eles aplicam uma lógica neoliberal de mercado, né, mão invisível do mercado, às relações afetivas humanas, onde homens e mulheres estariam inseridos no mercado afetivo e sexual, e o valor desse mercado é ditado pela beleza. Então, eles frequentemente vão falar assim, essa mulher aí é level 6, essa mulher aí é level 9. Esses levels que eles vão dando de 1 a 10, quer dizer o grau de beleza e, de certa forma, o valor dessa mulher no mercado sexual afetivo. E a última ideia que eu quis trazer aqui, que eu acho bem importante para ter em mente, é essa divisão de alfa e beta. Alguns vão até colocar outras letras gregas, mas essa divisão alfa e beta é mais conhecida. Ela é baseada numa ideia de que existem homens alfas, que são dominantes, que todas as mulheres querem, essa ideia do 80-20, e homens betas, que são os homens fadados a não serem felizes nos seus relacionamentos amorosos. Então, essa ideia é baseada num livro sobre o comportamento dos lobos, na década de 70. Acontece que esse livro tem falhas metodológicas que o próprio autor do livro já reconheceu, porque ele estudou lobos em cativeiro, não lobos ao ar livre, né, no meio ambiente deles. Então, é uma ideia baseada num estudo com falha metodológica. Então, a gente vai ver agora as facções dessa machosfera, porque por mais que eles compartilhem todas essas ideias, mas que eles compartilhem o mesmo dialeto, eles são divididos em facções. Então, o primeiro, que é uma facção mais marginal, que frequentemente coopta meninos novos, meninos de 15, 16 anos, que têm dificuldade em se aproximar de uma menina que eles gostam, em ficar com a menina na festa, são os PUA, os Pickup Artists. Eles vão dizer que eles têm métodos científicos, mas é uma leitura rasa da psicologia evolutiva. Muitas dessas técnicas comportamentais que eles ensinam para esses meninos, para eles conseguirem pegar a mulher, vem a partir da ideia de nagging. O nagging é um elogio que não é um elogio. Eu sou um menino, quero elogiar a menina. Você até que é bonita, pena que é meio burrinha, né? Então, não é um elogio. Você diminuiu a autoestima dessa mulher. Você fez uma crítica disfarçada de elogio. Aqui, nessa imagem, não sei se vocês vão conseguir ver, eu tirei de um livro de um pick-up artist que escreveu várias técnicas de nagging. Tipo, eu gostei dessa saia. Ela é muito popular, todo mundo está usando. É um elogio, mas é uma forma de diminuir também a mulher. A ideia deles é que você não pode aumentar o valor da mulher no mercado sexual afetivo. Aquela ideia neoliberal, você não pode dar valor demais. Uma questão quase de oferta e demanda. Autores americanos que estudaram o pick-up artist, eles vão dizer que, na verdade, os PUA, eles não oferecem um treinamento de como pegar a mulher, porque isso não existe uma técnica comportamental, a gente não é como um pavão que vai mostrar as pernas e ter uma dança e de ser daquela forma. Isso é um pouco mais complexo. Eles vão dizer que, na verdade, o que os PUA vão ensinar é um treinamento para colocar aquilo na narrativa deles. Porque
eles têm vários fóruns, muitos fóruns de discussão, onde eles têm palavras específicas para falar sobre a forma que eles abordaram a mulher. Por exemplo, se ele fala com uma menina na rua durante o dia, é day game. Se ele conseguiu falar sem ter medo, ele venceu a ansiedade de aproximação. Então, uma coisa completamente normal, um cara parar na rua e falar qualquer coisa, para ele já virou uma grande coisa, porque ele melhorou o day game dele e venceu a ansiedade de aproximação. Então, o que eles estão ensinando, na verdade, é uma narrativa de como se gabar. O que os autores vão chamar de man bragging. Man, homem, bragging, se gabar. Você, na verdade, vai colocar um linguajar técnico uma coisa completamente normal. É uma técnica de framing. Então, eles vendem isso. Isso é um mercado muito lucrativo. Eles vendem muitos livros, eles vendem muitos cursos. Para eles é bem interessante que continuem se achando que são métodos científicos para pegar mulher. A parte mais complicada do Pick-up Artist é quando eles vão começar a ensinar como fazer a mulher... Se a mulher desistiu a gente foi no motel com ela, ela desistiu de última hora. Como convencê-la a fazer o ato sexual. E aí já rola uma questão de abuso psicológico mesmo, uma coisa mais pesada, além de ensinar para meninos muito novos que mulheres têm um valor de mercado, esse tipo de coisa bastante misógina. Os incels são os grupos mais conhecidos, né, digamos assim, os grupos que a gente sabe que tem histórico de violência. Eles vão dizer que os incels são uma filosofia de vida, mas também uma condição genética. Por questões genéticas não favoráveis a eles e o egoísmo inato das mulheres, aquela coisa de que estão sempre buscando um parceiro por questões biológicas, esses homens são fadados a não ter sucesso sexual afetivo. É importante dizer que, por mais que a sigla fale sobre sexo, eles não estão querendo sobre sexo. Eles estão querendo sobre relações afetivas mesmo. E essa ideia de que existe uma genética positiva e uma genética negativa aproxima muito os incels de uma ideia eugenista. E nesses fóruns de incel, a gente vê uma infiltração neonazi muito grande. Bom, ideias eugenistas é terreno fértil para essa galera, né? E os incels sabem que existe uma infiltração neonazista muito grande. A gente vê imagens de suástica, imagens exaltando figuras nazistas como o Hitler. Quando essas pessoas são confrontadas, elas dizem que estão brincando. Então elas ficam ali, você não sabe se o cara é nazista, se está brincando, se é um nazista dizendo que está brincando. Então, para mim, eu parti da metodologia que, se não deixou bem claro que isso é uma sátira, não me importa se você é nazista, se você está brincando de ser nazista, porque o que você está fazendo naquele ambiente é tornar aquele ambiente convidativo para neonazistas. Então, assim, a verdade do seu coração ela é um pouco diferente, a sua prática é neonazista. Então, esses homens eles acreditam que eles fazem parte de um grupo marginalizado. Eles acham que eles são vítima do mundo por essa genética negativa que vai dizer de proeminência do maxilar, medição de pulso, do tamanho mesmo, da grossura do pulso da pessoa. Vamos dizer que homens com pulso fino não são desejados, ou homens com maxilar muito para trás não são desejados. E eles falam que eles dizem que eles sofrem o bullying mais cruel de todos. Apesar disso, eles se acham um grupo muito, muito inteligente. Eles falam que essa tipologia que eles construíram é uma construção de uma tipologia social verdadeira, feita a partir da ciência, das experiências compartilhadas deles. Com esses fóruns, eles compartilham muitas histórias de tentei namorar uma menina, não deu certo, tentei me aproximar de uma menina, não deu certo. E o que acontece muitas vezes é que eles rompem laços com familiares, com amigos, colegas de escola, colegas de trabalho,
e a socialização deles passa a ser, na maior parte, dentro desses grupos, desses fóruns, que torna muito difícil sair. Outra facção da machosfera é o MGTOW, Men Going Their Own Way, ou homens seguindo seu próprio caminho. Esse aqui é o símbolo deles, né? Uma linha reta e o caminho sendo desviado. Eles são um movimento separatista, digamos assim. Eles acham que o mundo, por ser dominado por mulheres, os homens correm riscos enormes de se relacionar com mulheres, podem ter que pagar pensão, ser acusados de estupro, ser acusados de violência doméstica. E para homens é muito custoso se relacionar com mulheres, é melhor para homens que eles não se relacionem com mulheres. Por isso, men go in their own way, que os homens deveriam focar em si próprios. Porque eles têm uma lenda, um mito fundante na machosfera, no grupo MGTOW, que homens sempre construíram tudo e mulheres só vinham para a parte boa depois. Eles ilustram isso aí com uma historinha de que homens aprenderam a caçar mamute se ferrando, indo lá, morrendo, apanhando do mamute, e depois que eles estavam com a técnica de caçar mamutes dominada, mulheres fizeram caçar mamutes também. Isso é uma história completamente inventada, falsa, não corresponde a nada da arqueologia, mas ainda assim é uma história muito comum entre eles. E se fosse só men going their own way, homens que decidiram não se relacionar com mulheres, tudo bem. Mas uma pesquisa recente, de 2020, mostrou que o tópico mais comum nos grupos de MGTOW é mulheres. 33% dos posts centrados em mulheres. E desses 33% de posts, quase 60% dos posts relacionavam mulheres a conteúdos misóginos, chamando mulheres de mentirosas, promíscuas, manipuladoras, aquela coisa toda. Uma coisa especialmente perigosa do Men Going Their Own Way é que eles gostam de cooptar homens antes que se casem ou tenham filhos. Então são homens bem jovens. Os MGTOWs que eu entrevistei eram mais novos do que eu, e eu tenho 25. Então, assim, não é todo, claro que tem homens mais velhos, mas eles preferem recrutar antes do homem ter a possibilidade de casar e ter filho. Essa ideia de men going their own way é justamente pelo medo daquela ordem ginocêntrica que a gente falou antes, que mulheres dominam o mundo e tal. O movimento de direito dos homens. Esse movimento, ele é o grupo mais antigo, tem uma atuação política mesmo, eles querem ser eleitos ou ter um representante, eles enchem o saco dos representantes para algumas questões. Eles consideram a Lei Maria da Penha injusta, eles dizem que homens também são vítimas de violência doméstica, e eles dizem que os direitos de guarda são injustos também. A atuação mais forte que eu vi deles foi a atuação contra pagar pensão alimentícia. Eles entendem que isso é injusto, que é uma forma da mulher tirar dinheiro do homem. De faixa etária, consideravelmente mais alto que os MGTOWs, que os incels, assim, são homens mais velhos do que eu vi. Quem estudou, autores que estudaram mais profundamente o movimento de direitos homens vão dizer que ele é um movimento, na verdade, de backlash, ou seja, meio que de revanche, vingança às conquistas das mulheres nos últimos 50 anos, como o direito de divórcio, a proteção à violência doméstica. E, então, a questão do direito dos homens não é bem sobre conquistar direitos da população masculina, porque guarda compartilhada e homens sempre serem protegidos pela Lei Maria da Penha já é uma coisa que acontece. Um homem que sofre violência doméstica, um relacionamento homossexual, por exemplo, ele vai ser protegido pela Lei Maria da Penha. Um homem que, porventura, sofre violência doméstica da sua mulher, vai ser protegido pela Lei Maria da Penha. Um relacionamento entre duas mulheres, se uma agredir a outra, a lei que entra em questão é a Lei Maria da Penha. Então, esse movimento de direitos dos homens não é, na realidade, para conquistar direitos dos homens. É de frear ou retroceder os direitos conquistados pelas mulheres. Bom, aqui são os ANCAPs, também são uma
São famosas. Não tem como... Se você está na internet, no Facebook, no Twitter, você já viu alguém com essa cobrinha falando besteira. É invariável. É uma abreviação de anarcocapitalismo, por mais porco que isso possa surgir. Anarquismo é uma ideologia anticapitalista, né? Ela é uma ideologia ultraliberal que tem ganhado muitos adeptos na internet. Só que, diferente do que o nome diz, não tem ligação com os anarquistas, nem converge, né, dos ideais anticapitalistas e anti-autoritários do anarquismo. O que eles vão dizer da ideologia deles é que não é uma ideologia prescritiva, ou seja, não vai dizer como o mundo deve ser. Vai, eu quero uma sociedade sem classes, né? Abolição das classes. Não. Vai dizer que o anarcapitalismo ele impõe o limite ético às interferências da liberdade individual. Que eles vão chamar de Pacto de Não Agressão, PNA. Por que eles estão na machosfera? Porque existe um fluxo muito intenso de ativistas militantes, incels, ANCAPs, MGTOWs, ANCAPs. Então, acaba que a ideia da machosfera está muito presente na ANCAP e as ideias ultraliberais dos ANCAPs estão muito presentes na machosfera. Quando existe algum debate político na machosfera, eles nunca partem do princípio de que talvez alguma interferência estatal seja boa. Eles sempre partem do princípio que é melhor não ter interferência estatal nenhuma. O ANCAP serve como uma propaganda neoliberal. E a gente, pesquisando um pouco mais sobre os ANCAPs, a gente vê que eles são um movimento também supremacista branco. Assim como os incels têm uma proximidade com eugenia, os ANCAPs têm uma história pregressa aí com supremacia branca. Aqui é uma foto da invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro. A gente consegue ver uma bandeirinha ANCAP aqui, ó, do lado de uma bandeirinha confederada. Sabe, os confederados na Guerra Civil estadunidense lutaram a favor da escravidão. Essa bandeirinha da cobrinha já é usada há muito tempo nos Estados Unidos, contrária a movimentos de direitos civis. Eu tenho uma foto aqui que eu vou mostrar daqui a pouco, dessa bandeira sendo usada contra o Martin Luther King, por exemplo. Os dois autores principais aí, pais fundadores do anarcocapitalismo, o Hermann Hoppe e o Rothbard, estão ligados ao movimento de supremacia branca, também vou mostrar daqui a pouco. E aqui a invasão do Capitólio. Bom, aqui a bandeira da cobrinha menos utilizada na década de 60. Esse aqui é o Martin Luther King. Eles estão advogando, uma bandeira confederada, eles estão advogando pelos não direitos civis da população negra. Aqui é do Charlottesville, do Unite the Right, a gente pode ver uma suástica, a bandeira da cobrinha, os confederados. Aqui é um livro que foi escrito, o prefácio foi escrito pelo Hermann Hoppe, White, Right, Libertarian, branco, de direita, libertário. Aqui foi um artigo de jornal escrito pelo Rothbard, falando a favor do David Duke, que foi o grande líder, né, atual do KKK. E aqui é uma figura que eu peguei de um dos fóruns da machosfera, que junta a cruz de ferro nazista, a águia nazista com a suástica, o símbolo da KKK e a cobrinha. Bom, o Gamergate. Vocês já devem ter visto vários gamers, né? Essa comunidade que gosta de jogar jogos de PS4, PS5, jogos, né, no computador. Já devem ter visto muitas reclamações sobre misoginia nesse meio. Então, existiu um movimento em 2014 que foi o Gamergate, que eles alegaram que era por ética no jornalismo,
Existia uma acusação sobre uma desenvolvedora de jogos ter mantido relações sexuais em troca de avaliação positiva dos jogos. Só que isso nunca foi comprovado. Quem fez a acusação foi o ex-namorado dela. Só que, apesar de nunca ser comprovado, a desenvolvedora e outras mulheres da indústria de games que faziam, por exemplo, críticas feministas de jogos são alvo de assédio até hoje, desde 2014 até hoje, a ponto de elas não conseguirem manter, pelo menos uma delas não consegue manter perfis em redes sociais. Uma menina, acho que uns 19 anos, entrou em contato com o Mapa do Ódio também há pouco tempo, falando que ela era gamer e fazia stream de jogos. E há 2 anos que ela não consegue fazer, porque tem um cara que ela sabe quem é, que ela já fez BO contra, que persegue ela há 2 anos. E manda ameaças, etc. Então, como outras estratégias retóricas da machosfera, eles denunciam esse suposto comportamento antiético só para ter ali uma máscara desse movimento que é, na verdade, para excluir mulheres e minorias do mundo gamer. Eles têm a ideia de que mulheres e minorias não são o público-alvo dos jogos, que o público-alvo dos jogos são homens, brancos, héteros, cisgênero. Só essa população que deve ser representada nos jogos, todo o outro resto não deve ser representado nos jogos. E eles perseguem as pessoas que falam alguma coisa sobre isso. Agora são uns grupos mais brasileiros, né? Que todos aqueles outros grupos têm aqui no Brasil também, são bem fortes. Mas é que esse aqui foi criado aqui, digamos assim. A origem deles é um pouco incerta. Mas eles tinham comunidade no Orkut. Eles estudavam os gurus do masculinismo. E aí, eles têm o mesmo sistema de crenças do que os outros facções mais fáceis, porque eles têm outros nomes. Às vezes, eles até chamam pelos mesmos nomes, mas eles têm nomes próprios para as questões. O nome Guerreiros da Real já indica uma semelhança à Red Pill, porque a Real é isso, descobrir que mulheres dominam o mundo, etc. e tal. Assim como a Red Pill é descobrir que mulheres dominam o mundo, etc. e tal. Guerreiros da Real, eles têm um blog bastante misógino, tá online ainda, quem quiser se expressar, tá disponível. Eles também vão categorizar mulheres de acordo com a beleza, dividindo entre mulheres feias, de beleza mediana, assim, modelo, e outras categorias misóginas. Vamos dizer que mãe solo tem menos valor. Eles também são um movimento de backlash, assim como o movimento de direito dos homens. Eles também criticam bastante a Lei Maria da Penha, criticam bastante a questão da pensão alimentícia. E esse último grupo, que é bem delicado. Se alguém conhece o blog da Lula, Lula Escreva, uma professora da UFC, que há mais de 10 anos denuncia essa facção da machosfera pelas ameaças que ela recebe, pelo que ela vê na internet. Essa é uma facção da machosfera que é mais violenta, mais abertamente misógina. Elas se organizam até em fóruns de discussão, geralmente da Deep Web, como o do Agolachan. O Sancto, né, do homem Sanctus, é visto também no direto machosfera para designar actus sanctus, ou seja, atos violentos de ódio cometidos por participantes da machosfera. A gente teve recentemente aí o assassinato de uma gamer, né, em São Paulo, sobre um outro jogador que mandou um e-mail para a professora Lula falando que odiava mulheres, e logo depois foi preso pelo assassinato dessa menina. Além de misóginos, eles frequentemente também falam sobre a necessidade de embranquecimento do Brasil. São também bastante racistas. E um dos expoentes, digamos assim, dessa facção
era o blog do Silvio Coerich. Foram 2 pessoas presas em relação a esse blog, mas era um blog que tinha... como é que eu vou dizer isso? Tinha manuais de violência sexual, manuais de agressão e violência sexual contra mulheres. Os assassinos de Realengo, o assassino de Realengo, aqui no Rio, que foi aquele homem que entrou na escola e atirou em 13 crianças, ele era frequentador desse blog do Silvio Coerich. Já os assassinos de Suzano, eles frequentavam o Dogola Chan. E até hoje, nesses fóruns, eles são tidos como homens santos, como mártires, que cometeram atos santos. Os estudos sobre atiradores em escola, assassinos de escola, né? Não gosto do termo atiradores, eu acho que tira um pouco do peso do que realmente são assassinos que matavam crianças. Eles apontaram alguns traços de personalidade desses assassinos que podem ser observados ou potencializados na machosfera. Essa ideia de se sentir excluído, que pode ou não ser real. Essa é uma questão interessante. Eles podem ou não ser vítimas de bullying, mas o que importa é o que eles acham que eles são. Se eles acham que eles são excluídos, então para eles se torna uma verdade. Um autor que estuda esses assassinos, Thomson, relata que os assassinos que ele estudou falam que são justamente tratados pela sociedade. Esse sentimento pode ser visto com muita facilidade ou potencializado na machosfera, né? Com a ideia de que homens dominam o mundo, mulheres dominam o mundo e oprimem homens. Então, aquilo que eu falei no início, da Red Pill Rage, às vezes pode se converter em atos santos, como Realengo, como esse assassino recentemente, como assassino de Suzano. Então, como sair dessa situação muito complicada? Eu acho que eu estou vendo um filho, um sobrinho, um aluno que está caindo nisso, que está começando a falar alfa, beta e alfa, ele está começando a ter umas ideias assim. Quando o Luiz me chamou para essa live, eu fiquei muito feliz de conversar com um grupo de professores, porque se tem alguém que eu acho que tem que saber sobre isso, são professores de adolescentes. Eu acho que a gente pode virar muito jogo nesse sentido, com professores de adolescentes. Eu acho que professores homens atentos a essa questão podem prover modelos saudáveis de masculinidade. O que eu quero dizer por modelos saudáveis? É muito difícil que um homem fale sobre rejeição. Entre meninas a gente fala um pouco mais. A gente comenta, fulaninho não gostou de mim, fulaninho terminou comigo. Mas dificilmente a gente vê homens falando sobre isso de maneira saudável. De maneira que, poxa, parte da vida. Fulaninha terminou comigo, fulaninha deu um pé na bunda, mas é parte da vida, né? Chata dessa, vou ficar triste, mas normal, acontece. Ou a adolescência é um período muito complicado, que a gente é meio feio, ninguém quer ficar com a gente. Normal também, completamente saudável. Então, essas conversas francas sobre a dificuldade de relacionamento, interesses românticos e de inseguranças normais de adolescência podem ser muito importantes para esses meninos, porque eu vi meninos muito novos, com problemas que eles relataram que levou eles à machosfera, foram problemas geralmente de rejeição numa idade muito nova, 15, 16 anos. Teve um que me falou de uma situação com 13 anos. Se todo mundo que tomou um pé na bunda com 13 anos fosse juntar num grupo de ódio, meu Deus. Esses grupos, eles se alimentam dessa insegurança desses meninos, que você nunca vai conseguir alguém, você é feio, você é isso, você é aquilo. Então, promover um lugar saudável para debater essas inseguranças, falar que é completamente normal ser rejeitado, e você não deixa de ser homem por isso, você, etc e tal, é super importante. Mostrar como operam ideias eugenistas. Muitos ali, parecem não ter ideia da proximidade dessa ideia de medição de crânio. Eles medem crânios. A proximidade disso com o nazismo, sabe? Eu acho que falar sobre isso também é bastante importante. E, principalmente, explicar que não existe piada sobre isso. Eu estou falando alfa e beta, mas eu não acredito de verdade sobre isso. Isso não justifica. Porque da forma que você está falando, você está enunciando alfa e beta, você está tornando esse discurso mais conhecido. Você está
ensinando para o seu amigo o que isso significa. E talvez você não entre na machosfera, mas um amigo seu passando por um momento de rejeição da namorada possa estar mais suscetível a esse tipo de discurso. E quando ele ouvir Alf Beta num stream de jogo, ele não vai estranhar. Ele vai se interessar mais. Ele pode cair em vídeos mais pesados, em fóruns mais pesados. Eu acho que é uma conversa complicada, difícil, mas que precisa ser feita. Então, é isso. Quem quiser seguir a gente está no Twitter e no Instagram, Mapa do Ódio. Quem quiser apoiar o projeto, está no Apoia-se/Mapa do Ódio. E eu estou sempre disposta a conversar, trocar ideia, responder perguntas. E, bom, estou para responder perguntas de vocês. Tá fechado o microfone, mas... Sempre assim, né? Tá fechado. Foi ótima a apresentação, acho que assim, dá para ter uma dimensão do tamanho disso. Você vai falar o seguinte, você está com fone, mas acho que tem um ruído de fundo aí no teu ambiente. Tá vazando, não sei. Estranho. Aí, o que acontece? E essas divisões, quer dizer, são coisas que a gente não tem noção, quer dizer, você tem... e como se fossem vários níveis, né, de gravidade, né, que você tem desde o primeiro lá do pick-up arts, como você fala, que é como se gabar, até o final que leva à realização de atos mesmo violentos, assassinatos e tudo mais. Quer dizer, você citou a Lola Aronovich, né, nesse caso da menina que foi assassinada, que o assassino ligou para ela no e-mail, ela coloca que naquele dia ela estava na delegacia dando entrada nos BOs relativos a 2 meses. Quer dizer, ela junta BO de tanta ameaça que ela recebe. Quer dizer, é um negócio surreal. Aí o que eu iria te colocar? Estou aguardando aqui o pessoal entrar com as questões no Facebook e tudo mais. E eu queria fazer uma pergunta que chamou muita atenção para mim, quer dizer, como eu sou da área da saúde, como é que eles utilizam distorções de conhecimentos biológicos para poderem se identificar, como se essa ideologia, como a misoginia e o machismo, fosse cientificamente embasada. Quer dizer, isso é uma coisa que me assustou. Eles transformaram misoginia e machismo numa pseudociência, quer dizer, eles botam ideias de darwinismo social, que aí vai descambar claramente para eugenia, né, para supremacismo branco, e inclusive leituras assim mal digeridas. Essa questão das mulheres escolherem, a regra dos 80-20, as mulheres escolherem homens, mas me lembra, pego a teoria do gênio egoísta do Dawkins e usado isso para fazer. Quer dizer, é um negócio impressionante. Né? Queria que você até falasse uma coisa dessa, como é que é esse termo de justificativa, quer dizer, eles considerarem que eles, na verdade, estão embasados racional e cientificamente para agirem como agem. Eles se baseiam numa leitura rasa, com bastante viés machista, da psicologia evolucionista. Dessa ideia de que a gente, a partir da evolução, desenvolveu determinados traços inatos, porque a mulher queria se reproduzir, uma questão biológica, e ela desenvolveu esses traços porque seriam melhores para a reprodução da espécie, e isso seria inevitável. Então, eles se justificam numa pseudociência, né? Não que a psicologia evolucionista seja pseudociência, não é, mas a versão deles é uma pseudociência total. E eles se vendem como muito racionais, isso que me deixa muito intrigada, assim. Eles se vendem como muito racionais. Isso é tudo científico, porque a questão da emoção seria feminino. Então, eles, como homens, têm que ser racionais. E, como você falou, não tem embasamento científico real. Até a ideia do alfa e beta, dividido os 2 homens, os homens alfas e os homens betas, é baseado num estudo sobre lobos que tem falha metodológica. O autor mesmo, no site dele, diz esse estudo tem falha metodológica. Então, eles gostam de se vender enquanto racionais, se vender enquanto muito científicos.
esse discurso pega, né? As pessoas querem ser muito, muito inteligentes, muito científicas, muito racionais. O que a gente vê hoje, vendendo tratamento cientificamente embasado e, na verdade, não há nenhum embasamento. E aí me chama a atenção também essa relação com os ANCAPs, que também são, por outro lado, uma ideologia profundamente ultraliberal, uma ideologia profundamente discriminatória, né, baseada em transformar tudo em lei de mercado, e que eles consideram que é cientificamente embasada, né? Sim, até o mercado sexual afetivo, as relações humanas de afeto, relacionamentos humanos, eles aplicam uma lei do mercado. Exatamente. É importante entender que os ANCAPs, eles também não de fato acreditam, não de fato perseguem uma sociedade sem Estado. Isso tem até em autores deles, que falam que os ANCAPs não precisam acreditar de fato em perseguir uma sociedade sem Estado. O que eles fazem de fato é uma propaganda neoliberal, levar o neoliberalismo ao extremo, ser quase uma coisa neofeudal. Então, o que eles fazem é normalizar essa ideia de que é muito melhor não ter intervenção estatal nenhuma. Eles não querem de fato, eles não são de fato anarquistas. Eles querem só normalizar a ideia de que o Estado bom é Estado mínimo. Sim. Na verdade, um mundo ANCAP seria um mundo feudal. E aí bate, inclusive, com essa visão misógina que eles têm, e inclusive com o uso de vários deles remetendo a uma mítica coisa medieval, tanto que naquela figura que você botou ali do Charlottesville, né, da bandeira nazista, a bandeira capa, tem um cara com um elmo, com um escudo, sim, como se fosse um guerreiro medieval, né? Aí, até a companheira aqui, a Simone Amaro, botou uma pergunta aqui. Quem financia esses grupos? Eles têm relação com a tradição família e propriedade, a TFP? Olha, tem os anarcomonarquistas, tem os monarquistas, talvez tenha alguma relação, mas esses grupos, eles se autofinanciam. Eles têm uma questão muito grande de vaquinhas e etc. Por exemplo, na questão do Golochan, dos atiradores de Suzano, eles se ajudaram a conseguir arma. Então, é difícil dizer quem financia esses grupos, eles se financiam. E é difícil achar. É difícil achar. Eles usam muito criptomoeda. Sim. São anônimos, criptomoeda. Se tem algum financiamento, é muito difícil descobrir se tem. Não, a própria identidade deles, né? Porque para você conseguir localizá-los, identificar via IP, né? Porque eles usam muito o mecanismo de mascaramento para poderem não ser identificados de onde eles estão acessando a internet, né? Ele exigiria uma busca de crime cibernético mesmo, né? Esse blog do Silvio Coerite que eu mencionei, ele demoraram anos para descobrir quem era e era um material muito pesado. Muito, muito pesado. Se procurar no blog da Lola, ela ainda tem print desse blog. É bem complicado e demoraram anos para achar e para prender essas pessoas. Então é difícil. Tem uma companheira, Mônica, uma companheira nossa aqui do Paraná, que ela pergunta se existe alguma interferência dos grupos de neopentecostais. Existe alguma interferência disso neles? É uma pergunta que até eu ia fazer, porque tem uma corrente que defende não ter relações sexuais antes do casamento e tudo mais, e se pode haver uma possível inter-relação disso, de alimentação. Eu vejo mais uma relação de admiração com a Igreja Católica, na verdade. Principalmente de ANCAPs como Paulo Cogos. Paulo Cogos, ele é muito católico e ele puxa uma legião de ANCAPs católicos que até tem uma questão templária, gostam de se vestir de guerreiro medieval. Pode ser que tenha muitas pessoas ali, mas vejo muito ódio contra protestantes, no sentido de ser uma coisa mais classista, de que igrejas protestantes, como eles chamam de crentes, uma questão racista e classista, e vejo, por outro lado, essa galera mais próxima do Paulo Cogos, com uma proximidade bastante grande, com uma admiração
pela Igreja Católica, pela história das cruzadas e tudo mais. É aquela velha discussão de resgatar os valores ocidentais que estão ameaçados pelo globalismo, né? Exato. Um indivíduo que está ocupando, né, o Itamaraty, que fala isso para o mundo na ONU. Né? O nosso forte chanceler. Forte chanceler. O outro companheiro, Felipe Souza, ele pergunta aqui: você vê alguma relação entre os cursos de Pickup Artistry e esses grupos? Com certeza. Os PUA, né? Eles são um grande porta de entrada para a machosfera, eles ensinam completamente um pensamento de atribuir nota, um valor de mercado a uma mulher, eles ensinam que existe uma técnica científica para você seduzir uma mulher, baseado naquela coisa da psicologia evolucionista que a gente está falando um pouco mais cedo, de uma leitura rasa, essa psicologia evolucionista. Então, o Pickup Artist é uma facção da machosfera, é bastante proeminente ali e trabalha muito para cortar, principalmente meninos mais novos. Correto. Eu ia te fazer uma pergunta. Assim. Você já teve, aqui no nosso pessoal do Pé Nossa Paz, nós temos muitos colegas, muitos companheiros que são professores. Nesse trabalho do Mapa do Ódio, você já teve contato com professores que identificaram isso em alunos, trocaram experiências sobre isso, e que estratégias tem utilizado para tentar contrapor a essa cooptação? Eu tive uma professora de história que entrou em contato com o Mapa do Ódio, falando que achava que um dos alunos dela estava se aproximando aí de uns grupos implicados na internet, e a gente conversou bastante. A estratégia que a gente conseguiu traçar, eu e ela, foi com a ajuda de um professor, que esse aluno gostava bastante, que era um professor de matemática, que a partir da gente sensibilizar esse professor para esse assunto, ele começou a conversar com esse menino, principalmente sobre aquilo que eu falei, exemplos saudáveis de masculinidade. Como esse professor pode ser um exemplo saudável de masculinidade para esse menino. Que estava sofrendo. O menino tinha um sofrimento psíquico importante, ele foi procurar ajuda depois, então foi um movimento bastante interessante. Eu acho que nesse mesmo caminho tem uma pergunta da Maria Alves Siqueira, que ela pergunta aqui: como a mulher pode identificar as influências nos jogos e outros produtos que os adolescentes acessam? Quer dizer, eu acho que quem está de fora identifica isso. Eu acho que é importante ter uma ideia geral dessas ideias da machosfera. Porque, às vezes, o adolescente, como eu disse, ele está sendo apresentado para esse discurso nos jogos, ele não sabe nem que tipo de discurso ele está sendo apresentado. É feito de uma maneira... 2 horas de stream de Minecraft, no meio desse stream de Minecraft, um cara começa a falar sobre alfa e beta. O adolescente pode não saber o que é isso, mas ele está sendo exposto a esse conteúdo e está tendo contato com essa ideia, e pode começar a reproduzir essa ideia, até sem saber o que está falando. Porque o stream que ele gosta falou, e esses caras são influenciadores. Então, eu acho que é muito importante saber quais são as ideias desses grupos, entender, quando está falando de alfa e beta, está dividindo homens naquela ideia do 80-20. Quando está falando... E conhecer algumas palavras-chave. Chad, incel, migtal, para quando ele começar a falar palavras assim, você já pescar e falar, opa, ele está assistindo algum conteúdo muito esquisito na internet. Deixa eu te falar uma coisa. A Mônica falou que está com muita interferência. Está precisando de uma coisa aí no seu microfone. Melhora esse fone? Melhora esse fone? Eu acho que sim. Eu não estava ouvindo tanta interferência, para mim estava vindo bem, mas talvez seja isso. E começando, como é que você identifica isso nos produtos e tudo mais, ele começar a usar esse tipo de linguagem, né? Fora da linguagem, tem que ter outra observação, ele está mais isolado, ele está menos interagindo com outros colegas, de passar alguma forma de
identificação que permita, por exemplo, um grupo, você tem professores que têm 20, 30 alunos, identificar em algum momento que algo esteja acontecendo de diferente? Olha, eles dizem que tem uma questão de passo a passo quando você toma a Red Pill, né? Primeiro você tem a negação, é quase como as fases do luto. A negação, a decepção, a raiva, a Red Pill Rage. E o último passo da Red Pill seria a Black Pill, que eles dizem que é só um lay down and rot, ou seja, deitar e morrer. Porque você não tem mais nada para fazer, o mundo é esse, você está fadado a ser um infeliz. Então, se você começa a observar que o adolescente ele parou de falar com os amigos, porque parte dessa machosfera fala que você é especial, eles não sabem de nada, só quem sabe é a gente aqui no nosso grupinho. Ele vai parar de ter vontade de conversar com os amigos, vai parar de ter vontade, talvez, de participar de atividade que ele gostava, vai ficar muito tempo na internet, vai estar parecendo mais irritado, falando umas coisas mais com raiva do mundo. Isso pode ser sinal da adolescência, né? A adolescência é um pouco o momento que você está com raiva do mundo, mas pode ser sinal de alguma coisa mais complicada que ele está assistindo na internet. É principalmente tentar ouvir mesmo o que ele está falando. Você escuta o que ele está falando. Se você começa a pegar ali ideias estranhas, é hora de conversar. Correto. Aqui o Felipe Souza, ele colocou uma pergunta aqui. Quais autores você indica como perigosos? Como Nessarran Alita e Jack Donovan, tem outros que indica para levantarmos um sinal de alerta? São autores que eu conheço. Né? São dois livros do masculinismo. O Nessarran Alita, não sei qual é o nome dele, ele foi um grande guru aí para os guerreiros da Real. Com certeza ele é um autor para levantar aí bastante... O áudio está um pouco embaixo. Esse autor que ele falou, Nacionalita, ele foi um grande guru aí para os guerreiros da Real na época das comunidades do Orkut, principalmente. Então, com certeza é um autor para você levantar aí e ficar atento. Mas é difícil você apontar uma lista compreensiva de autores, porque cada hora surge um e nem sempre eles estão em livros. Muitas vezes esses influenciadores são youtubers, são podcasters, são o carinha do fórum. Então, é importante saber da existência do Nacionalita, do Jack Donovan, desses caras, mas também é muito difícil fazer uma lista compreensiva, porque cada dia surge um novo. É muito difícil. É uma coisa mais difusa, né? Então, É uma coisa em várias mídias, em várias formas de difusão, passando essa ideologia, esse pensamento, então. Ok. Então, pessoal, estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta aqui que queiram fazer. Assim, muito assustados quanto a isso, né? E além, nós temos o trabalho de você do Mapa do Ódio, e você colocou também o trabalho da Lola Aronovitch, né? O blog dela, Lola Escreva. Quem mais você poderia indicar que pudesse ser acompanhado na internet, com blogs, ou quem esteja interessado em acompanhar esse assunto e acompanhar o que vem acontecendo isso, pessoas que estejam monitorando também esse grupo, como você tem feito? Eu indico a professora Letícia Cesarino. Ela também tem o perfil no Twitter. Ela também está muito atenta a questões de extrema-direita. Quem tem interesse sobre fake news e grupo bolsonarista, ela fez um trabalho incrível que dá para ler na internet. Se eu não me engano, o texto dela é Como Vencer uma Eleição Sem Sair de Casa. Ela é professora de antropologia. Ela não está só ligada na questão da machosfera, ela está ligada na questão da extrema-direita como um todo, que é na qual a machosfera se insere, né? Como vocês viram, eu não tive como falar só da machosfera, eu tive que também tocar em nazismo, tive que tocar em assuntos bem delicados. Ela está muito atenta a esse tipo de coisa, está muito atenta a questões de teoria da conspiração, como QAnon, Terra plana, etc. e tal. Então, ela é uma pessoa, com certeza, para você estar de olho, acompanhar. Vou pedir depois que você passa para a gente essas referências que a gente coloca lá na nossa publicação no Facebook, a gente coloca essas referências para o
pessoal nos comentários. A companheira Ivone Ferreira fez a pergunta aqui. O que fez você se dedicar a tal assunto? Pergunta aqui, o que fez você, Nadal, se dedicar a tal assunto? Bom, eu comecei doutorado em 2020, e assim que comecei doutorado, no primeiro semana de doutorado, tudo acabou, pandemia, fecha tudo, vamos para casa. Então eu estava com essa vontade de começar uma pesquisa, e 6 meses em casa. Eu sempre fui muito de internet, de jogo. Eu gosto de jogar, e eu já fui vítima de ataques também dessa galera. Então, a partir disso, me interessei para entender um pouco mais. Eu acompanho o blog da Lola há muitos anos. Eu comecei a ler o blog da Lola, eu era adolescente ainda. E depois que eu comecei a receber esses ataques, eu tive um pouco mais de atenção para o que ela falava. Acho que, claro, eu sempre dei atenção, foi muito importante para minha formação política, o blog da Lola. Mas depois que eu comecei a sofrer os ataques, eu comecei a ter esse entendimento do que ela estava falando, assim, um entendimento empírico. E aí me tocou para começar essa pesquisa. Correto. E nesse grupo do Mapa do Ódio, né, vocês estão mapeando principalmente a região daqui do Rio de Janeiro, né, metropolitana, mas vocês pretendem em algum momento ampliar, se tiverem pernas, é claro, para outras regiões? A questão é ter perna, né, porque somos 3 no momento, 4. Entrou mais um companheiro. Somos 4, e eu fico a questão da pesquisa, a gente tem uma companheira que fica na questão da produção de mídias digitais, né? Uma companheira que faz uma assessoria jurídica, porque, bom, recebemos algumas ameaças, a gente precisa de um apoio jurídico. E uma companheira que está na construção aí do site. Então, sim, ampliar é uma coisa que eu gostaria bastante, mas que é um projeto futuro, porque vai me dar um pouco de trabalho. Sim. O companheiro Alexandre Ferraz, ele botou uma pergunta aqui. Há muitos debates sobre o Estado e a possibilidade do Estado capital em agir declaradamente contra esses grupos. Até que ponto é omissão e até que ponto o Estado mesmo tem um caráter patriarcal e diminuição da mulher? Vemos a exacerbação disso nas polícias e forças armadas. Merece um tese de doutorado, quase. A gente viu... Bom, se a gente pegar recentemente a invasão do Capitólio aí como um levante neofascista, precisou que um monte de gente neofascista invadisse o Capitólio para o Twitter tomar uma atitude de excluir o Trump das redes. A gente vê o Bolsonaro vomitando ódio diariamente, uma questão absurda de ler uma carta de uma pessoa suicida numa live no Facebook, o Facebook não excluir o filho dele, postar isso no Twitter, e o Twitter não excluir eles da plataforma. Então, com certeza, o capital e o Estado são assentados no patriarcado, eles precisam da dominação da mulher para se estabelecer, para se reproduzir, né? E a gente vê que o Estado não tem o menor interesse em atuar nesse sentido, porque eu acho que eu devo fazer uma denúncia no SaferNet a cada 2 horas, assim. Eu denunciei um grupo neonazista para o MP, que eu tinha o número de telefone de todos eles, e tem quase 1 ano, e até hoje eu não vi a questão dessa denúncia. Acho que alguém está na gaveta de alguém em algum lugar. Falta interesse muito grande para combater esse tipo. Porque também tem a ideia de que eu sou só um maluco na internet. Mas só uns malucos na internet já fizeram Suzano, fizeram Realengo. Agora esse mais recente. O que a gente vai precisar para a gente compreender que a internet também mudou a forma de organização de grupos de ódio? Que, ok, existem células neonazistas, aquelas clássicas organizadas? Existem. Mas que a gente está vendo a criação que nos Estados Unidos eles chamam de lone wolves, são lobos solitários, que são radicalizados na internet e fazem ataques, né, espontâneos, esporádicos. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, porque, realmente, o grande capital, não vai ajudar
o Estado tem muita pouca vontade de ajudar, principalmente no Estado que a gente tem um neofascista no poder. Sim. E que subiu usando justamente as redes dessa forma. Tem uma pergunta aqui da companheira Simone Amaro dos Santos, que ela botou aqui: em sua pesquisa você identificou a atuação desses grupos em animes Death Note e Naruto? De terem pessoas que gostam de Death Note e Naruto também? Tem bastante otaku no meio, mas isso não quer dizer muita coisa. Só assistiu a Death Note, só assistiu Naruto, são animes muito conhecidos, são animes muito famosos. Então, assim, só assistir esses dois animes não é um sinal de perigo, assim, completamente normal assistir esses animes. Certo. Deu um soluço na minha rede aqui agora. Tem problema das internet no Rio de Janeiro. Deu uma soluçada aí. Muito bem. E estou vendo aqui se tem alguma outra pergunta aqui do pessoal. Tá? Se tem alguma outra questão a ser colocada. Então, olha, tem outra pergunta aqui do Pedro Alexandre. Essa tendência não pode ser vista também como apenas um modo de comportamento, uma tribo ou nicho como tantas outras, e, portanto, algo que assim seria mais tolerável na sociedade? Olha, se fosse o comportamento de nicho emo, não seria um problema. Se o comportamento de nicho punk não seria um problema. O problema é quando esse comportamento de tribo se baseia numa ideia misógina, supremacia branca, e que pode levar a atos violentos. Você eu gosto de videogame, eu tenho meus amigos que gostam de videogame, eu adoro videogame, eu tenho vários amigos que a gente se junta para jogar videogame, mas a gente não se junta para destilar misoginia e supremacia branca. Isso já é uma outra questão, né? Ele complementou aqui depois, não tinha publicou depois, como forma de se disfarçarem, se apresentarem como se fosse um nicho ou uma tribo, e não assim como se fôssemos só uma tribo e é isso. Sim, os MGTOWs, eles falam, não, a gente é só uma tribo de homens que não querem se relacionar com mulheres, a gente não tem nada a ver com misoginia, a gente não é misógino. Se você vai atrás da ideia deles, se você vai ouvir os podcasts, se você vai ver os vídeos no YouTube, se você vai atrás dos blogs deles, são blogs extremamente misóginos, de extremo ódio mesmo contra mulheres. Então, mas que disfarçam isso como se não fosse. Falando, estão fazendo. Principalmente uma pessoa muito, muito preconceituosa que fala pra você, não, eu sou muito preconceituoso, eu sou horrível. E vai falar, não, eu não tenho preconceito nenhum. Mas na realidade. Aquela velha fala, né? Eu não sou preconceituoso, mas. Né? E aí o mais depois vem toda a racionalização do preconceito. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Ana Maria falou que aconteceu um massacre também numa igreja, falta vontade de investigar. É verdade. Até hoje, por exemplo, sobre Realengo, eles não falam que foi um ataque misógino, que o assassino mirava na cabeça das meninas, no braço dos meninos. Matou muito mais meninas do que meninos. Apesar de eles também matarem meninos, porque eles também têm um ódio muito grande a homens que eles consideram os alfas, né? Os homens que têm sucesso. Eles também odeiam os homens. Eles também querem a eliminação desses homens. Então, assim, é um assunto que é muito importante para debater entre homens e mulheres, porque não só mulheres são vítimas dessa violência, eles também vão atacar homens. Sim, eles vêm como sendo os que usurpam o que poderia ser deles, né? A companheira Ivone Ferreira perguntou: você acha que o processo de golpe da Dilma foi energizado pela misoginia? Com certeza, aquele show de misoginia que a gente viu dos deputados
aquilo foi um festival de horror, né? A Dilma era só chamada de histérica, de não é racional, tudo aquilo que a gente sabe que é sempre direcionado a mulheres. E a presidente Dilma foi alvo de ataques misóginos também. Correto. A companheira Ivone aqui, porque admirando o seu trabalho, né, e assustada com o trabalho que você está tendo que fazer, que realmente é uma coisa extremamente necessária, mas extremamente corajosa de fazer, de secar e apresentar esses grupos. É necessário também que a gente, como sociedade, esteja atento aos nossos jovens, né? Assim, porque é extremamente desigual a forma com que eles se alimentam da segurança dos jovens. Claro que tem homens mais velhos, mas é muito cruel que eles se aproveitem desse momento de insegurança do jovem para incutir essas ideias de ódio. Correto. Ok, estou vendo aqui se tem mais alguma questão a ser colocada aqui. Ana Maria, não é só São Paulo que é ninho de fascista, não. Aqui no Rio a gente teve aí integralista, tentando explodir produtora de vídeo do Porta dos Fundos. Aliás, se alguém tiver interesse sobre integralistas, o professor Odilon Caldeira tem um trabalho também muito interessante sobre integralista. Também posso deixar a referência depois sobre neo-integralistas, grupos novos aí que estão surgindo. Sim, e que vem, na verdade, entrando dentro do parlamento desde a época da ditadura militar, grupos integralistas se perpetuando, né? Eu acompanhei o trabalho do Odilon, um podcast que ele fez no Leitura Obrigatória, acompanhamento dele do integralismo até hoje, é um negócio interessante como ele se mantém, e um foco no Rio de Janeiro grande. Né? Ana Maria, lembrando aqui a questão também da forma diferenciada nos territórios que o braço do Estado da Polícia age, sobre como é que eles atuam em territórios de favelas em outros locais, né? E o Alexandre fazendo a pergunta, né, sobre o papel da escola e do professor nesse processo, né? Que acho que talvez seja uma discussão a ser levada, inclusive, mais a fundo com os professores, com o público docente desse quadro que a gente tem. Todo mundo aí que é professor tem esse conhecimento, tem esse dever de passar para os outros professores essa ideia de que talvez os alunos estejam expostos, ainda mais agora na pandemia, que a gente ficou muito preso em casa. Os adolescentes também ficaram muito presos em casa. Muito tempo de exposição à internet. E professores podem ser, assim, parceiros maravilhosos para a gente ver essa questão começando e já atacar o problema. Seja uma questão de sofrimento psíquico do aluno, que às vezes pode estar aí uma depressão, é mais suscetível a ser alvo dessa cooptação. Um aluno que sofreu uma rejeição e está começando com os papos esquisitos. A escola e o professor, principalmente, ele tem um papel de que o aluno, de certa forma, tem uma admiração pelo professor, né? Mais que uma professora que ele gosta. Como aquela história que eu contei da professora de história que conversou comigo, que a gente conseguiu conversar com uma parte do professor de matemática, que ele tinha uma admiração, gostava do professor. Porque o professor, ele pode ser um exemplo saudável de masculinidade. Ele está tendo aí vários exemplos de masculinidade que tem que ser violenta, tem que ser misógina, etc. E pode ser um cara que ele admira, que ele está ali no dia a dia, que vai falar para ele, tipo, cara, não, nada a ver isso aí que você está falando. Eu, por exemplo, sou um homem, sou super feliz, e sou casado, ou não sou casado, mas tenho um relacionamento super saudável com mulheres, e isso não tem nada a ver, assim. Pode ter uma conversa aberta sobre rejeição. Hoje eu sou casado, sou feliz com minha mulher, mas quando eu tinha sua idade, com 16 anos, poxa, sofri a beça na mão da Joaninha. Mas que não é uma pessoa ruim, é só porque ela também era jovem. E a adolescência é um período complicado. Então, o professor, ele pode estar aí ajudando bastante a não ter essa disseminação tão grande entre os jovens de grupos de ódio.
dar uma noção do real e não tirar ele dessa captura desse mundo que eles criam, né? Ideológico, pseudocientífico. Bom, pessoal, nós estamos indo para já 1h30 de live. Acho que a gente conversou bastante coisa. Não sei se tem mais alguma pergunta queiram colocar aqui sobre o assunto, algum tema que queiram colocar para aprofundar mais. Porque aí, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode ir encaminhando para fechar a apresentação. Aí, eu pedi, Natália, que aí se você quisesse fazer depois de tudo, né? Você falou, explicou bastante, deu uma apresentação excelente aqui, mas se você está aberto para você fazer suas considerações finais, o que é que você colocaria de mensagem final, de cumprimento, está aberto para você. Né? E como a Ivone colocou, como saber mais sobre isso, né? Que já tinha perguntado também, de repente, reforçar essa parte de como buscar mais materiais, conhecimento sobre isso. Bom, você pode seguir lá a Mapa do Ódio no Twitter, no Instagram, pode seguir os professores que eu citei, que para mim são referências, a Lola, do Escreva Lola Escreva, a professora Letícia Cesarino, que está no Twitter, que também tem vários artigos publicados, se você colocar o nome dela no Google, Letícia Cesarino, Cielo, vai ver vários artigos dela muito interessantes, e ela está o tempo todo no Twitter falando sobre teorias da conspiração, sobre grupos de extrema-direita de ódio, o professor Edilon, né, que tem um trabalho muito interessante sobre neo-integralistas, que, bom, são também um grupo de ódio que está aí, uma atuação forte. E de consideração final, eu não sei, queria deixar uma mensagem positiva, que eu sei que eu mostrei muita coisa negativa, muita coisa pesada, mas eu, nesse processo, eu entrevistei 22 homens dessa machosfera. Tive um N um pouco pequeno, porque é difícil que eles se disponham a conversar com um pesquisador, né? Eles não são muito fãs. Você vai apresentar como sociólogo e querer entrevistar com eles, ainda mais mulher. Mas 22 aceitaram. E desses 22 que aceitaram, num período de 6 meses que eu passei nessa pesquisa, 3 saíram. Então, não é impossível que saiam. Depois eles mandaram um e-mail falando... Porque, enfim, era uma conversa sociológica, era uma entrevista sociológica, eu não estava nem tentando tirar eles da machosfera nem nada do tipo. Mas eles disseram que a conversa ajudou eles a ver de outra forma as coisas, e eles saíram da machosfera. Então, não estou tentando aqui humanizar nazista, não é nada disso, mas que não é um mundo perdido. Talvez com um pouco de atenção, cuidado, a gente consiga tirar uma pessoa desse meio. Perfeito. Então, excelente. Então, queria agradecer todo mundo que acompanhou aqui a nossa live até agora, tá? Essa live a gente está fazendo pelo Facebook, mas amanhã ela vai estar disponível com todas as lives de todos os nossos eventos pregressos, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? É só procurar por PUNC para um novo começo, tá? Sigla e para um novo começo. Vocês têm acesso lá a essa live e a das nossas discussões anteriores, tá? E a gente vai sempre avisar pelo Facebook, as nossas lives. Quem quiser acompanhar, clica lá acompanhar a nossa página, pode mandar para a gente uma mensagem direta também, lá pelo Face, que a gente vai manter vocês em contato sobre todas as nossas produções. Queria agradecer muito a Natália, tá? Eu já acompanhava o trabalho de vocês lá pelo Twitter, sabe? Acho um trabalho corajoso, fantástico que estão fazendo, sabe? Assim, foi muito proveitoso para quem assistiu, tá? E espero que você seja convidado para outras também, para ampliar isso. Eu acho que a gente tem que, né, levantar isso no sol para poder queimar essa cobra,
aí, né, com o símbolo deles, né? Acho que ela tem que ser esturricada no sol e a gente tem que levantar isso aí para ser sabido. Então, agradecer de novo todo mundo que esteve aqui na live. Obrigado. Um bom sábado, um bom final de semana para todos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.